Olá, tudo bem? Meu nome é Irã Inácio Ribeiro e vou apresentar o meu trabalho que foi aprovado nessa edição do SEMEAT. Eu sou doutorando em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Título do meu trabalho: Conselho de Administração e a Lei 13.303 de 2016. Uma análise em face da teoria da agência e da teoria da dependência de recursos. Então, uma contextualização. A gente vê a questão da teoria da agência, só que agora a teoria da agência no setor público. De um lado, uma classe política pode ser considerada como um custo de agência. E do outro lado, dentro da teoria da dependência de recursos, uma expertise empresarial capaz de promover resultados eficientes. A gente vê um novo agente nessa relação, que é a Lei de Responsabilidades Estatais. Afinal de contas, a classe política é um custo de agência ou uma expertise? Então aqui a gente vai ver um papel excludente. De um lado, a teoria da agência, de outro lado, a teoria da dependência de recursos. A lei está nesse meio, que a gente vai tentar ver como uma nova oportunidade de pesquisa para onde vai essa relação, custo de agência ou expertise. O objetivo da pesquisa: analisar o Conselho de Administração e a Lei 13.303 na perspectiva dessas teorias. E também uma análise adicional com relação ao Conselho de Administração das empresas privadas, porque a lei se aplica às empresas controladas pelo poder público. Justificativa: a análise de perfil do Conselho ainda não foi realizada após a edição da Lei 13.303. Então, uma oportunidade de pesquisa. Relevância, contribuição. A definição de uma nova proxy, porque os trabalhos ainda carregam a questão da doação das campanhas eleitorais. Isso foi vedado pela reforma eleitoral em 2015. Então, o ineditismo. O ineditismo do trabalho está nesse ponto. Uma nova proxy, uma nova forma de pensar uma empresa conectada politicamente. Então, a gente vê que a partir dessa nova proxy, oportunidades de pesquisa para analisar em qual das duas vertentes a lei está direcionada. A questão da teoria da agência. A gente vê essa relação principal, agente principal, também no poder público. A sociedade é o principal e o agente político, o agente. As relações legais do Conselho de Administração. Então, a gente já tem no Brasil uma lei que fala sobre a sociedade por ações. É a Lei 6404/76. Mesmo assim, o poder público editou uma lei, a 13.303, pensando nas pessoas que podem ocupar o cargo de conselheiro dentro das empresas controladas pelo poder público. Então, algumas exigências para que a pessoa possa ser indicada ao cargo de conselheiro: experiência profissional mínima expressa em anos, formação acadêmica compatível, não ser ministro de Estado, secretário, não ser dirigente estatutário de partido político, não exercer cargo em organização sindical e não ser parlamentar, ainda que licenciado. Então temos aqui uma lista de critérios objetivos. Essas pessoas também são proibidas de participar da diretoria. Só que alguns diretores também são conselheiros. Então o que acontece? A gente tem a dualidade da função. Se a gente parar para pensar em considerar uma empresa politicamente conectada, por meio dessas duas funções, a gente pode ter modelos enviesados. Por quê? Porque a gente vai ter dualidade de função, e nesse contexto a gente pode encontrar uma proxy, como variável dependente, variável independente ou até mesmo variável de controle, resultando em algo impreciso, incorreto. Então, um agente político e as empresas. As pesquisas que envolvem as empresas e a classe política trabalham no lobby das indicações, principalmente nas empresas que são reguladas. Acredita-se que essa relação entre empresa e conselheiro de origem política é um lobby que facilita a comunicação com a agência reguladora. Por isso, se vê conselheiro de origem política. O primeiro estudo com relação a essa questão foi realizado por Feige, em 1972. O estudo encontrou como benefício das conexões a redução da incerteza e a antecipação de futuras políticas públicas. Foram encontrados níveis de significância quando a empresa mantinha em seu conselho pessoas de origem política. Entretanto, outros estudos realizados sobre a temática encontraram resultados inconclusivos, ou seja, foi bom e foi ruim essa conexão política. No setor público, a teoria da agência é a teoria da dependência de recursos. Então, a Lei 13.303 de 2006, ao estabelecer uma série de vedações,
para o exercício do cargo partiu de uma premissa de que a lei pode ter extrapolado a questão de regulamentar algo que é inerente à gestão. Então a gente pode partir de três ideias. A primeira ideia, de que toda indicação política necessariamente é uma pessoa sem a competência para o cargo. A segunda, uma possível pressão para que as empresas privadas recebam no seu conselho agora esses impedidos pela lei. E a terceira é a falta de pessoas com as competências necessárias para o exercício da função no conselheiro, uma vez que existem critérios objetivos. Essas premissas podem fundamentar novas pesquisas. Então, essa é a contribuição do trabalho. A intervenção, né, do Estado na atividade econômica, ela tem que pensar se ela é uma intervenção indevida, extrapolou o seu objetivo, ou se ela está realmente resolvendo um problema de gestão. Então, estudos futuros podem verificar em qual dessas duas vertentes está a lei: intervenção indevida ou mesmo algo necessário para corrigir problemas de gestão. Diante disso, a primeira presunção refere-se ao fato de que a lei seria capaz ou não de alterar o conselho de administração, principalmente das empresas privadas, porque ela não alcança as empresas privadas, mas pode vir a alterar. Embora restrita ao setor público, ainda não foram encontrados estudos citando como seria essa lei em relação ao conselho de administração das empresas privadas. Por outro lado, estudos empíricos apresentam coerência ao reconhecer o papel do Estado da economia. É incerto, é inconclusivo como é o resultado dessa questão, político e empresa. Outro ponto de análise é a intervenção das consequências da edição da lei. Afinal de contas, alterou o resultado econômico e social num período anterior e posterior da lei? Ainda não existem estudos sobre isso. Caberia aos pesquisadores definição de novas proxies a serem inseridas, como, por exemplo, governança corporativa, setores específicos da Bolsa, ou até mesmo a Bolsa como um todo. Então, a última consideração final do trabalho é que atualmente existe uma ação direta de constitucionalidade sobre esse item da lei. Então, o ministro Ricardo Lewandowski, ainda quando na atividade, porque agora está aposentado, ele declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 2º, né, do inciso 1 do parágrafo 2º da Lei 13.303 de 2016. Ou seja, o que a gente tem agora? As nomeações estão autorizadas. Então, eu posso ter agente de origem política no Conselho de Administração das empresas controladas pelo poder público. Ainda não terminou a ação, ainda está em debate. O ministro André Mendonça pediu vista do processo e esse resultado ainda está inconclusivo. Então, a gente vê aqui o resultado prático: as nomeações estão autorizadas. Aqui algumas referências do trabalho. Os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato e participar, contribuir para o trabalho, todas as anotações serão muito bem-vindas. Muito obrigado.